Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, na aula de hoje eu trouxe aqui um pequeno escritório bem antigo que eu fiz, só para mostrar uma questão para vocês. Geometria e módulos do Promob. Como usar, quando usar, tá bom? Isso daí é o tema da nossa aula de hoje. Olha só, como vocês podem ver aqui, nós temos uma mesa em formato de U, né? E o que acontece? Essa parte aqui de baixo, por exemplo, essa trava que eu usei aqui embaixo, eu usei fazendo na geometria. E essa parte aqui de cima também, para não ficar aparecendo as emendas, eu também fiz na geometria, né? Agora, por exemplo, pessoal, muita gente me pergunta, Sula, você usa muito geometria nos seus projetos e tal. Para quem está trabalhando na área de marcenaria, é sensato usar geometria para mostrar para o cliente? Bom, pessoal, a grande vantagem da geometria é que não existem emendas, aqui fica um tampo lisinho, lisinho, né? Isso daqui deixa o projeto visualmente mais bonito, né? Agora tem um pequeno problema, por exemplo, para quem trabalha com marcenaria. É lógico que se eu fosse um designer de interiores ou arquiteta, eu usaria assim para mostrar para o cliente sem medo, sem nenhuma culpa, tá? Agora, quando você é marceneiro, tá? Você tem que ter uma responsabilidade com o cliente nessa hora, tá? Cliente, ele não entende absolutamente nada de projeto. Ele é um completo leigo no assunto, né? E o que acontece? Quando você mostra o projeto assim, ó, todo lisinho, o que ele imagina? Que você vai fazer os recortes aqui nessa chapa e você vai receber, e ele vai receber em casa uma peça toda bonitinha, lisinha, do jeito que tá aí, né? Então, o que acontece, pessoal? Para quem trabalha com marcenaria, eu indico pegar realmente os módulos existentes aqui no Promob, né? Por exemplo, aqui em quartos, por exemplo, aqui em cozinhas, né? Tampos e prateleiras. No caso, seria uma prateleira dessa daqui, né? Que ia dar visão para isso daqui que a gente está vendo, né? Agora, o que acontece? Quando você coloca essas prateleiras e que elas ficam com aquelas emendas aqui, tanto desse lado quanto do lado de lá, que seria mais ou menos o que aconteceria caso você fosse fazer esse projeto aqui numa marcenaria. Existiria emenda desse lado, existiria emenda do lado de lá, exatamente por causa do canto aí dos dois lados, entenderam? Então, o que acontece? Não é bom o cliente ficar imaginando que uma coisa vai chegar na casa dele de um jeito e não vai ser dessa forma, vai vir com emendas. Então, é bom você transmitir, né, essa orientação para o cliente para que ele não fique pensando que você vendeu para ele gato por lebre, tá? Por exemplo, também outra coisa, né? Aqui quando eu coloco o tampo sem geometria, não existe precificação, né? Nesse caso, você tem que precificar a geometria do jeito que ela tá aqui. Tem uma aula minha aqui no YouTube que eu mostro como precificar geometria. Por exemplo, muita gente me questiona porque às vezes eu faço projetos na geometria podendo usar os módulos do Promob, né? Bom, quando eu tenho o comprometimento de mostrar o orçamento para o cliente ou de executar aquele imóvel, eu vou nos módulos do Promob. Primeiro, porque eu quero que o Promob gere um orçamento para mim. E segundo, porque eu quero que o cliente visualize o projeto exatamente como ele vai ficar. Agora, quando eu não tenho o compromisso de executar aquele imóvel, então eu faço da forma mais rápida, né? Então, a pessoa que vai executar o móvel é que vai dar orientação para o cliente em relação a esses acabamentos e tal, não sou eu que vai fazer isso, né? Por exemplo, aqui nesse tampo aqui, eu usei a forma mais simples de fazer ele, né? No caso, eu acho que seja na geometria, né? Cada um tem sua maneira de trabalhar no Promob. Então, por exemplo, pessoal, vai trabalhar com orçamento, vai executar o móvel, use os módulos do Promob. Não vai, então, use a geometria que você termina ele muito mais rápido, tá? Essa foi a minha dica de hoje.
Grande beijo para vocês, deixa aí nos comentários o que você quer que eu traga aqui pro nosso canal. Beijo grande para vocês.